Deputada Joyce Hausmann, é um prazer falar com a senhora. Bom, começar pelo começo, né? Emenda de relator, voto secreto, precatórios. O velho toma lá da cá, que o Bolsonaro disse que nunca iria praticar e está praticando mais do que nunca, está mais do que nunca na primeira linha aí do que sempre fez a velha política. O que é que a senhora pensa sobre isso, deputada, e se há chance dessa PEC não passar? Porque se passar também, não vai acontecer nada, as pessoas vão entender que foi uma coisa normal e daí por diante, porque o Brasil, infelizmente, é assim. Enquanto não houver revolta popular com o que fazem em Brasília, o Brasil vai continuar sendo tocado dessa maneira. As pessoas em política falam uma coisa hoje e amanhã dizem outra completamente diferente. É isso que eu não consegui acostumar até agora com a tal de política. Eu estou na política, estava empenhado em ser candidato a presidente da República, mas o cara que fala uma coisa aqui, não confirma outra coisa ali, e depois toma medidas que você fica sabendo ou pela imprensa ou já com um prato feito, isso não é comigo. O Weber já dizia que entrar para a política é se aliar ao diabo, mas eu estou fora do diabo e qualquer coisa que arranha a democracia. Então o político tinha que aprender a ser mais honesto e ter palavra, a maioria deles, que muitos são, entendeu? Agora, isso aí de precatório é um crime contra a economia brasileira. Deveria ter mais consciência e não gastar dinheiro com parlamentar nessa emenda de relator, que você não sabe para onde vai o dinheiro, normalmente vai para a campanha política e não para o povo. É um absurdo que a gente vê. A senhora que também já é experiente, mas entrou como outsider na política, deve ter se decepcionado com muita coisa. Claro que se decepcionou, foi até ameaçada e tudo mais. Mas como é que a senhora vê essa questão dos precatórios e de emenda de relator, esse engana-povo, que é uma coisa desgraçada que acontece todo dia no Brasil? Oi, Datena, bom dia para você, bom dia a todos, prazer falar com você. Bom, eu vejo, não é com estranheza, eu vejo com vergonha, eu vejo como um dos momentos mais indecentes da história da Câmara dos Deputados, e eu disse isso publicamente na tribuna, porque como você me conhece, eu não tenho papa na língua, não, eu não tenho medo de ninguém, e eu não quero nem saber se político chega aqui e se abraça pro capeta, porque eu, se o capeta chegar perto, pego ele na unha e jogo ele para fora. Comigo não tem essa conversa. Então, imediatamente entrei na justiça com o mandado de segurança, eu fiz todo o mandado de segurança junto com o advogado Arthur Rolo, e depois, como também não tenho essa frescura de quem é o pai da criança, abri para os deputados assinarem. Aí assinou deputado da oposição, deputado da direita, deputado da esquerda, de tudo que é lado, que viu essa excrescência. Gente, esse negócio, a emenda de relator e a PEC dos precatórios, apesar de serem coisas diferentes, elas são duas faces da mesma moeda. Então, só para as pessoas entenderem, que diabo é essa PEC dos precatórios? É a PEC do calote, é a PEC da roubalheira, é a PEC, estou falando PEC, é a PEC da roubalheira, é a PEC do fura-teto, é a PEC da compra de votos. Por que é a PEC da compra de votos? Por quê? Porque simplesmente autoriza o governo a abrir um rombo gigantesco de 100 bilhões, dando calote, inclusive em velhinho aposentado, que tem precatório para receber, para pegar essa grana e pagar um Bolsa Família com outro nome, e para mim pouco me interessa o nome da Atena, pode ser até Bolsa Bolsonaro, se ele quiser botar esse nome, não tem problema. Só não pode tirar dinheiro do mais pobre para enganar o povo mais pobre, que é isso que ele está fazendo, né? E isso só por um ano. Isso arrebenta a pouca economia que ainda temos no Brasil, arrebenta o Plano Real, afasta investidores e cria um rombo que só vai ser pago daqui a uns 30 anos. E, no final das contas, é uma pedalada. Por que mesmo que a ex-presidente Dilma foi empichada? Porque pedalou. Então, o que a Câmara quer fazer é pegar um trem que não pode fazer, que é crime, e transformar esse trem que é crime, que levou uma presidente ao impeachment, num trem legal, numa coisa legal. E aí lá fui eu para o Supremo, né? E outras pessoas também foram. O Rodrigo Maia foi para o Supremo, o Ciro Gomes foi para o Supremo, virou uma confusão. Ontem eu conversei com a ministra Rosa Weber, ela que está relatora desse processo aí. Ela ficou chocada com os cabelos em pé, mas como o Arthur Lira, o presidente da casa, a mesa, sequer deu as informações que ela pediu em 24 horas para a Câmara, né? Por que estão escondendo essas informações? Ela indeferiu a liminar,
Porém, o mandado de segurança continua correndo. Ela pediu, inclusive, a citação do Ministério Público. 2 veículos de imprensa deram, uma televisão e um portal, que a ministra negou o mandado de segurança. Não, gente, pelo amor de Deus, lê lá o que está no site do Supremo. A ministra negou, foi a liminar. Então, o que a gente está fazendo agora? Trabalhando para tentar reverter voto a voto, para que essa excrescência não passe em segundo turno. E se passar, já imaginou o samba do crioulo doido? Passa um negócio desse e ainda vai ser julgado o mandado de segurança, ou seja, o Supremo pode considerar o que a gente está vendo, que é irregular, né? Então pode ser votado um negócio que ainda no Supremo pode ser decidido como irregular. E ainda tem um outro instrumento jurídico, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque também tem isso dentro desse trem aí da PEC dos precatórios. E a emenda de relator? A emenda de relator é o bolsolão, é o mensalão do Bolsonaro, só que é com valores muito maiores. É dinheiro para comprar deputado. Ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, Datena. Ninguém sabe, a gente só sabe de onde sai. Sai do bolso do povo. Mas ninguém sabe quem recebe, para onde vai, que obra que foi feita, por que como foi é usado desse jeito. Como, não sabe como é usado o dinheiro. Você não sabe para não sabe. Não sabe como é usado o dinheiro, porque não sabe que deputado que pegou o dinheiro. Agora, não sabe como é usado. Eu acabei de sair de um evento, agora, antes de falar com você, em que a gente estava discutindo empreendedorismo e geração de emprego. A gente está com quase 15 milhões de desempregados, Datena. 15 milhões de desempregados. Muitas pessoas tiveram que empreender do jeito que deu. E empreender, que eu digo, é a tia que resolveu fazer brigadeiro em casa e saiu vender de porta em porta, porque tinha que ter alguma coisa para poder trazer dinheiro para alimentar seus filhos. O Brasil está passando por um processo econômico dos piores. E a Câmara dos Deputados, ao invés de dar o exemplo e segurar as loucuras que vêm do Executivo, se alia a isso para que aqueles deputados que ficam lambendo bota do presidente da República simplesmente possam receber valores milionários. E veja que cada deputado já recebe emenda, seja da oposição, da situação, são 17 milhões garantidos para que ele possa ajudar hospitais, ajudar entidades sociais, tudo com muita transparência. Eu faço tudo com transparência e exijo relatório. Cada um que recebe 1 centavo de emenda que eu mando, eu exijo relatório com nota fiscal, para não ter, aquilo que a gente já sabe que acontece. Agora, essas outras emendas é para fazer sacanagem. É sacanagem com o dinheiro público. Então, assim, eu espero que isso seja derrotado. Estou trabalhando para derrotar no segundo turno. Se não derrotar no segundo turno, ainda tem o mandado de segurança que vai ser julgado. A gente ainda pode trabalhar no Senado e ainda tem uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha, é de uma maldade brutal. Para muita gente que não entende de política, o sujeito dizer que quer furar teto de gastos agora, depois de dar 30 bi para o Centrão de emendas, né? O Paulo Guedes, olha, nós precisamos... Ele que sempre disse que jamais furaria o teto porque ele é do mercado financeiro, sabe o que isso significa e tal. Agora vem... é um cara que falou que o botijão de gás estaria custando R$34 agora. É um cara que falou que empregada doméstica não podia viajar para Disney. É um cara que falou que se eles fossem muito não significava nada. Assim, lembra? É isso aí. É um cara que se diz que sabe que furar teto significa que transforma o Brasil num caloteiro. Ninguém empresta dinheiro para caloteiro, o Brasil vai precisar de dinheiro emprestado para caramba, porque além do coitado do aposentado que tem a dívida do precatório, fundos internacionais que investiriam no Brasil são credores também desses precatórios que não vão receber. Então como é que você vai emprestar dinheiro para um país que é caloteiro, que não paga a dívida? Quem emprestaria não vai emprestar. Isso significa, ao contrário do que o Paulo Guedes está dizendo, que é para auxílio emergencial, para Bolsa Família, isso significa mais desemprego, aumento de dólar, queda de bolsa, menos comida no prato, maior valor da gasolina. Subiram o combustível de novo hoje. Subiram o combustível mais uma vez. É a 5ª vez que sobem na sequência, mesmo com ameaça de greve de caminhoneiro e tudo mais, subiram o combustível de novo. Tudo isso são por medidas terríveis tomadas pelo ministro da Economia, que além de tudo tem empresa que ganha em dólar fora do país. Não sei se é ilegal, mas é imoral.
e ele continua ministro do Bolsonaro. Eu não sei para onde nós vamos, mas é uma sacanagem do Ministério da Economia, avalizada pelo presidente da República, dizer que, olha, eu vou ser obrigado a furar teto de gastos para ajudar você que é brasileiro. Isso é uma mentira deslavada. Mentira. Ajudaria o Brasil se o Bolsonaro não tivesse dado 30 bi lá atrás para os parlamentares do Centrão, que é exatamente o que precisa para pagar os R$400 de auxílio emergencial, ou de Bolsa Família, ou de Auxílio Brasil, ou será o nome que tem isso aí. Não é isso, Joyce? Exatamente. Tem os 30 bi do passado que já pagavam essa conta, tem mais o dinheiro das emendas de relator, que assim, Datena, ninguém sabe direito quanto vai ser essas emendas de relator. Ninguém sabe quanto é, né? Assim, o pessoal fala assim, tá, desses 100 bi do fura-teto, vai 30 para pagar esse auxílio emergencial, aí vai não sei mais quanto, não sei para onde, mas nas contas de bastidores, chega-se a se falar que pode chegar em 100 bilhões. Por quê? Porque você vai autorizar a emenda do relator, mas não vai colocar o valor. E como ninguém sabe como isso é feito, tudo é feito na surdina, é o deputado que chega lá no ministro, aí eles fazem o projetinho na surdina, aí manda via governador, via prefeito. Então ninguém sabe, ninguém viu. Realmente, o orçamento é secreto porque não tem como saber. E outras coisas são secretas na Câmara. Você veja que eu tive que entrar com um pedido oficial para saber quais foram os deputados que estavam em missão oficial e votaram ilegalmente na PEC dos precatórios, porque criaram um ato no dia da votação da PEC para que esses deputados pudessem votar, e por isso houve, inclusive, essa diferença de 4 votos. Então, é um monte de ilegalidades. A ministra Rosa Weber também suspendeu as emendas de relator. Aí ontem o presidente da Câmara foi lá bater um papo com o Fux, com o ministro Fux do STF. Minhas orelhas já ficaram em pé. Eu também já andei procurando o ministro Fux, já andei conversando aí com a ministra Rosa Weber, porque não dá para a gente simplesmente fingir que nada está acontecendo. O desemprego, que hoje está quase em 15 milhões, vai para 20, Ele gente, quer um pelo amor acordo. de Deus. Ele quer um acordo, ele quer um meio do caminho, mas não existe meio do caminho para a falta de transparência. Se Não a emenda existe. do relator significa coisa secreta, já cheira muito mal. O que a gente quer é transparência. Se não tem transparência, não pode ter emenda. Se tem transparência, não pode ter emenda do relator, nem pela metade. Eles querem fazer um acordo, olha, mais ou menos assim. Não tem mais ou menos contra a falta de transparência. Eu entendo dessa forma, né, senhora? E não tem mais ou menos com dinheiro público da Atena, não pode. Gente, dinheiro público não dá em árvore. Você não vai na árvore ali e vai pegando dinheiro público. Quem paga isso é o povo trabalhador. Todo mundo paga imposto. O empresário paga muito imposto, todo mundo paga imposto. Mas quem mais paga imposto? É o mais pobre, que paga imposto no pãozinho, no arroz com feijão, quando consegue comprar, no botijão de gás, 40%. quando consegue comprar. Então, 40%. Assim, o rico paga 12% e o pobre paga 40%. É isso que a população precisa entender. Esses 100 bilhões vai sair do bolso do mais pobre, ou seja, é uma medida para comprar voto e para deixar o país ainda mais pobre. É uma excrescência. Agora, não dá para a gente ter... o dia que eu mais senti vergonha na Câmara foi justamente o dia da aprovação da PEC dos precatórios no primeiro turno. E olha que veio o interlocutor do governo tentar conversar comigo. Eu despachei. Mandei pro raio que o parta. A pergunta que o interlocutor do governo fez para mim foi o seguinte: o ministro falou para mim assim, como é que a gente faz para a gente dar uma acalmada? Como é que a gente faz para a gente acertar, para você ajudar? E eu falei para ele, eu não dou um tiro na minha cabeça, nem nas minhas convicções. Saia da minha frente. E pronto, e acabou a conversa. Aí, Datena, tem deputados que foram procurados com 15 milhões. Olha, se você votar, você ganha 15 milhões de emenda. Agora, esses 15 milhões foram oferecidos para o chamado baixo clero. Os deputados que são líderes de grandes partidos, tem deputado que chegou a pedir 180 milhões. E como é que vai saber isso? Como é que vai aprovar? Não vai nunca, porque é tudo feito debaixo do pano, é tudo secreto. Então, é de fato uma das coisas mais graves que eu já vi acontecer. E quando a gente fala que é o mensalão do Bolsonaro, é exatamente o que o Lula fez no mensalão. Qual é a diferença? A diferença são os valores, que nesse caso, os valores são muito superiores. Então, nós tínhamos uma expectativa de um governo que ia combater a corrupção,
ele pegou o modelo do governo anterior e multiplicou, né? Fez uma coisa exponencial. Então está tudo errado nesse negócio. Eu espero que... eu fiz muitos discursos cobrando os parlamentares e dizendo que os parlamentares serão sócios, né, dessa esculhambação, todos os que votarem a favor, e alguns disseram que vão voltar atrás. Ontem na Câmara eu andei fazendo uma enquete, né? Então alguns parlamentares do PSB disseram que vão voltar atrás, alguns do PDT disseram que vão voltar atrás, e alguns do PSDB disseram que vão votar atrás, porque o PSDB de São Paulo votou bonitinho, fechado contra a PEC. Agora foi subindo... O Aécio votou a favor. Tal, O Aécio, por exemplo, votou a favor. Votou a favor, votou a favor. A turma toda do Aécio votou a favor, toda a turma do Aécio. O Aécio tem um poder muito grande de influência, né, nos parlamentares da região do centro-oeste para cima, né? Então, ele consegue dividir muito a bancada e ele fez com que, infelizmente, 70% do partido praticamente votasse a favor da PEC. E São Paulo, eu conversei com os deputados, São Paulo votou muito fechadinho, assim, com muita responsabilidade. Eu entendo que há uma chance ainda, porque político ele tem medo de imprensa, tem medo de justiça, tem medo de tudo isso, mas o que o político tem mais medo é povo. Quando o povo começa a entender que é uma coisa ruim que o político está aprovando, o político sabe que vai ter eleição. Se ele falar, bom, se eu votar a favor disso e o meu eleitor descobrir que eu votei a favor de uma coisa que é contra ele, então há uma chance dessa medida não passar. Eu acho difícil... dessa emenda de precatório, enfim, isso é um calote oficial que é ruim para o povo. O deputado que votar a favor da PEC dos precatórios, dessa PEC, não é? O cara que votar a favor da PEC dos precatórios vai votar uma medida que é contra você, a medida que torna o Brasil caloteiro, aumenta o risco Brasil, ninguém vai investir aqui, menos investimento das empresas, quem está contratado perde o emprego, quem não está contratado vai continuar não contratado, sobe tudo, comida, combustível e tudo mais. É a PEC do caloteiro. Se quem votar a favor da PEC do caloteiro, você que vai examinar não vota no cara. Simplesmente assim. E é disso que o político tem medo. Mais medo do que tudo, isso. Não, Joyce? Já deu para você perceber isso, né? Político tem medo. Político, assim, eu sempre falo, né, quando eu dou entrevista, que aquele bafo no cangote aqui, ó, quando o povo se reúne e vem em cima, né, para brigar mesmo, né, com a politicaiada, é disso que eles têm medo. Então, é uma pena que a Câmara esteja ainda com restrições para que a população não possa entrar aqui e encher esse plenário de gente para botar pressão em cima desses deputados que estão querendo fazer essa excrescência. Porque eu duvido que se nós tivéssemos aqui 1.000 pessoas no plenário, dentro da Câmara dos Deputados, né, se nós tivéssemos 2, 3, 4, 10 mil pessoas, né, na frente aqui do espelho d'água da Câmara dos Deputados, eu duvido que eles teriam coragem de seguir em frente. Mas ainda assim a gente está fazendo muito trabalho com a imprensa, a rede social, né, e alguns parlamentares estão voltando atrás. Não existe emenda de relator e não existe cargo que seja maior que a dignidade de uma pessoa. Eu disse isso na tribuna. Aí os deputados ficam tudo bravos comigo. Tudo de bico, tudo bicudo comigo. Mas eu também não estou nem aí. Porque é nisso que eu acredito, né? Nós estamos aqui para melhorar a vida da população e não para piorar a vida da população. Então, assim, temos que fazer um chamamento nacional para que a gente barre isso e, obviamente, infelizmente, o povo tem memória curta, né? Então, nós temos que ficar martelando ali o tempo todo que esses deputados estão lutando contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Então, vamos até o fim aí para tentar barrar essa PEC da indecência, do calote, do fura-teto, da pedalada fiscal, a PEC da compra de votos. É a PEC de tudo isso. Tem adjetivo que não acaba mais. Olha, isso é público. A senhora é uma amiga, aliada do governador João Dória. Como é que a senhora observa as prévias do PSDB? E qual será o seu futuro político especificamente? O que é que a senhora está pensando para o seu futuro imediato político, que nós já estamos aí beirando o ano eleitoral até dezembro, janeiro, no máximo até abril, as pessoas têm que tomar as suas decisões. Primeiro, prévias do PSDB com o Dória e o Leite, né, e o seu futuro político é importante também. A senhora é uma política importantíssima para o Estado de São Paulo. Sobre prévias, eu tenho visto realmente a turma do João Dória trabalhar bastante intensamente. Acho difícil
apesar da divisão aqui na Câmara dos deputados do PSDB, que tem o pessoal do Aécio está apoiando o Leite, né? O pessoal do Aécio Neves está apoiando o Eduardo Leite. E a outra parte está apoiando o governador João Dória. Então, a briga ali não é entre o Eduardo Leite e o João Dória, é entre o Aécio Neves e o João Dória. Porque o Aécio tem uma mágoa do João Dória, aí é coisa de político, né? Os dois se bicaram lá em um determinado momento em que o João tentou articular para expulsar o Aécio do partido, e aí a bancada ficou dividida aqui. Mas eu creio que, pela força de São Paulo, o João Dória deve ganhar essas prévias. Tá? Agora, eu tenho uma amizade pessoal com o Eduardo Leite também. Eu não tenho nada a ver com a briga dele com o João Dória. O meu voto, se eu for autorizada a votar, por enquanto ainda não estou, porque sou filiada nova, né? O meu voto seria João Dória. Agora, tem uma relação excepcional com o Eduardo Leite e também com o Arthur Virgílio, que é uma grande cabeça, tem uma grande oratória. Então, eu acho que, apesar de estarem numa disputa, né, os três têm que baixar um pouquinho o tom para não implodir em pontes, porque depois das prévias teremos que estar juntos, né, independente de quem ganhar. Agora, eu trabalho pelo João Dória. Por quê? Porque eu acho que ele tem alguma coisa para entregar para o Brasil. A gente vai pegar um país quebrado, Datena. Não é um país que a gente vai ter que consertar. A gente vai ter que reconstruir. É diferente de consertar. Não é uma reforma. Como a gente, lá atrás, a gente falava, tem que fazer a reforma da Previdência, tributária, administrativa. Não, a gente vai ter que reconstruir o Brasil. Então, eu acho que o João Dória, gostem ou não dele, falem ou não da calcinha apertada dele, falem ou não, né, que o João é metódico, é chato, muito marqueteiro, ele tem realmente um tino de gestor que o país precisa muito, né? Mas não é o único nome, lógico que não, mas hoje é o meu nome. Então, vamos ver se a gente consegue vencer as prévias. Sobre o meu futuro político, como eu disse para você, tem um namoro aí de parte de algumas pessoas para que, eventualmente, eu saia candidata ao Senado, mas eu só saio candidata ao Senado se você não sair, Datena, porque senão eu voto em você. Então não vai sair. Aí não dá, com você eu não vou concorrer, não. Eita. Mas então não vai sair, porque eu vou sair ao Senado. Se não me passarem a rasteira mais uma vez, se não me passarem a rasteira mais uma vez, eu saio. Tomara que não me passem a rasteira mais uma vez. Você sabe como é que é o meio. O nosso meio é difícil, né? O nosso meio de jornalismo é dificílimo. Como você disse, mas a política, eu vou contar uma coisa para você. Eu estou me surpreendendo a cada dia que passa. Cada dia que passa, um leão alguém por definiu dia, que... o cara falou que a política é como nuvem. Cada dia está num lugar. Eu acho que é como nuvem, mas mais parecido com outra coisa também. O terreno é muito lamacento, é terrível. Então, verdade. Se não houver mais nenhuma rasteira, eu vou ao Senado mesmo. Tá bom, Joyce? Então eu vou para deputada e eu voto em você. Pronto, não vamos brigar nessa eleição. Deve ser uma das mais votadas aí. Deve ser uma das mais votadas do Brasil, com certeza. Sei o Palumbo, que está surgindo bem aqui em São Paulo, vai ser uma das mais votadas aí. Tomara. E eu voto em você para deputada. Um abraço grande. Pronto. Tchau, Joyce. Obrigada, Datena. Ótimo dia para você. Bom, Agostinho.